a Bíblia naquele salmo que toda sala conhece. Qual é o salmo que toda sala conhece? 23. Essa água aqui é minha, né? Se a sala não conhece o salmo 23, conhece o salmo 91, né? Se o crente conhece, a gente não sabe, né? Mas a estante e a sala conhecem. E eu pedi para deixarem aqui, no telão, não sei se vai ser possível, né? Diz o texto: ainda que eu ande, ou ainda que eu andasse, pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Só até aqui. Queridos, se puder deixar fixo aí no painel, eu agradeço, porque nós vamos trabalhar esse salmo durante um tempo. Se você começar a observar o que o salmista Davi escreve nesse salmo, juntando as duas referências bíblicas, revista e atualizada, e revista e corrigida, que é essa que nós acabamos de ler agora, você vai perceber que o salmo é colocado para nós em dois tempos, no presente e no futuro. Ainda que eu ande, presente, ou em outra versão, que é essa, ainda que eu andasse, no futuro. Nós já começamos a perceber que o salmista está olhando a vida do momento presente para frente. Ele está projetando a sua vida. O que nos faz lembrar da palavra dita pelo apóstolo Paulo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ou seja, para o salmista, o passado é muito importante para fortalecer a sua caminhada nas suas vitórias. Diferente daqueles que olham para o passado aprisionados nas crises que foram surpreendidos num passado, seja ele distante, seja ele próximo. Então, o que o salmista nos ensina imediatamente é que a vida se olha daqui para frente. Se eu tiver que olhar no retrovisor da minha vida para trás, é para enxergar aquilo que me fortaleceu, é para enxergar aquilo que me ensinou, e não para me paralisar diante dos novos desafios que eu tenho. Depois ele diz que o que vem hoje, ou que vem futuramente, é pelo vale da sombra da morte. Quando nós falamos pelo vale da sombra da morte, penso eu que o que vem à minha cabeça não é a Disney. O que vem pela minha cabeça não é Beto Carreiro World, um parque de diversões, uma praia, um lugar paradisíaco. O que vem pela minha cabeça não são alegrias. O que vem imediatamente na minha cabeça é que eu estou disposto a enfrentar desafios futuros, sejam eles quais forem, porque o vale da sombra da morte me permite fazer uma imagem de algo terrível, perigoso, que supera a minha condição humana, mas que ainda assim faz com que eu tenha coragem de prosseguir em direção a este desafio. O terceiro ponto que o salmista nos apresenta é que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que aconteceria com ele? Não temerei ou não temeria mal. Ou seja, ele está com seu coração encorajado, ele está confiante, ele sabe que os desafios vêm, ele sabe que as lutas vêm, ele sabe que o inimigo se levantará, ele sabe que haverão barreiras e impedimentos, mas dentro do seu ser, no seu âmago, na sua alma, ele tem uma certeza: não temerei mal algum. Isso é importante demais. Por quê? Porque nos traz uma visão real da vida. A vida não é algo que acontece na qual todos os dias nós temos uma boa notícia, senão o próprio Cristo não nos diria que basta para cada dia o seu próprio mal. Ele nos diria: basta para cada dia o seu próprio bem. Seria completamente diferente. O que Cristo nos alertou é que a vida
mesmo com ele, poderia chegar a nós de maneira que nós não gostaríamos de ouvir. A má notícia, nós não gostaríamos de sermos surpreendidos por tragédias, mas um coração corajoso, um coração com fé, um coração convicto, não teme mal algum. Mas isso tem uma pergunta que define por que o salmista está escrevendo desta maneira. Porque ele tem uma certeza e uma convicção na qual encerramos esse pensamento, quando ele diz: ainda que eu ande ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria ou não temerei mal algum. Por que, igreja? Porque tu estás comigo. Fala para quem está do teu lado com o cotovelo santo: Deus está contigo. Não temas. Queridos, por que é importante nós termos essa certeza? Porque é na certeza da presença de Deus conosco que todas as nossas decisões são pautadas ou não. Se eu tenho certeza de que Deus está comigo, ao invés de estar atemorizado, eu estou encorajado. Se eu tenho certeza de que Deus está comigo, ao invés de entrar em depressão, eu descubro uma força superior que atua em mim, na qual me enche de fé e me faz me praticar proezas, viver proezas, ultrapassar desafios e alcançar ambientes que talvez no meu coração nunca tenha passado. Porque Deus é um Deus que presente faz tudo aquilo que eu não posso fazer. Agora, observe bem, quem está nos colocando esse salmo a nível de meditação é alguém que tem aproximadamente a minha altura, 1,65 m, é alguém franzino, é alguém ruivo, da qual a própria família se esqueceu. O dia que o profeta Samuel chegou até a casa do pai de Davi para ungir o novo rei de Israel, colocou-se todos os filhos em ordem, e Samuel foi rejeitando, segundo Deus, um após outro. Mas faltava um, e Samuel então diz que nós não nos sentaremos à mesa enquanto este que tinha sido esquecido não vier até nós. E quando vê esse menino franzino, então, desprezado por sua própria casa, é que Samuel então unge a Davi como rei. Por quê? Porque as experiências com Davi ao matar leões, as experiências com Davi ao matar ursos, eram experiências por conta da convicção da presença de Deus na vida dele. Porque matar urso e leão, tirar a ovelha da boca de urso e leão, não é coisa para homem sozinho, não é coisa para homem franzino, não é coisa para homem pequeno, é coisa para homem, para mulher e para jovem que sabe que pode contar com a presença atuante de Deus. E se você está entendendo, diga amém. Mas o problema, amados, é que ao não termos essa certeza da presença de Deus, do cuidado de Deus, da presença real de Deus, coisas terríveis passam no nosso coração. A má notícia chega e nós não temos certeza dessa presença. Uma tragédia acontece e nós não temos certeza dessa presença. Alguma coisa vai subtraindo de nós essa convicção, inclusive não apenas da presença, mas em casos extremos até da própria existência de Deus. As pessoas começam a questionar: por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo? Por que a minha vida parece a quebrada de um mar em fúria, na qual eu tomo uma bordoada da primeira onda, quando estou tentando me levantar, lá vem a segunda, quando eu estou tentando me levantar, lá vem a terceira, é bordoada em cima de bordoada, e eu estou aqui me afogando, quase que eu não consigo sair disso. Eu acho que dessa vez vai ser definitivo, eu acho que dessa vez não tem oportunidade mais para mim, eu acho que nunca mais vou conseguir sair desse quadro, e isso vai subtraindo de nós a certeza da existência de Deus. Será que Deus está preocupado comigo?
Será que Deus me ama? Será que Deus me vê? Será que Deus me olha? Será que os olhos do Senhor realmente estão sobre toda a terra? E quando isso não vem de nós, parte de alguém que não crê como nós cremos. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu nas minhas tragédias já ouvi pessoas chegarem para mim e perguntar: onde está o teu Deus? Quem já ouviu essa pergunta da boca de alguém que não crê? Ainda bem que eu não estou sozinho aqui. Porque quando aconteceu com a minha perna, pessoas perguntaram: onde está o teu Deus? Quando eu tive meningite viral com aneurisma cerebral, pessoas perguntaram: onde está o teu Deus? Quando a minha esposa teve vitiligo e ficou 1 ano esbranquiçando todo o seu corpo, onde está o seu Deus? Quando a minha filha com 1 ano de idade ia morrer por causa de 4 pneumonias em 3 meses, pessoas perguntaram: onde está o seu Deus? Porque quando as minhas 2 filhas tiveram sopro no coração, perguntaram: onde está o seu Deus? Essa pergunta é recorrente para todos aqueles que não têm conhecimento e muito menos intimidade com Deus. Agora, quem é que tem que ter intimidade? Eles ou eu? Quem é que tem que ter certeza e convicção? Eles ou você? Existe uma palavra na teologia chamada abscondidade. Abscondidade, queridos, um teólogo alemão, Bayer, definiu da seguinte maneira: é um momento de tribulação na qual Deus se subtrai e se oculta. Vou repetir. Abscondidade é um momento de tribulação onde Deus se subtrai e se oculta. Esse momento em que Deus se subtrai e se oculta dá ao homem a sensação de que Deus não está presente ou de que Deus não existe. Vou dar alguns exemplos. O exemplo em que Marta e Maria pedem para avisar a Jesus que Lázaro estava com uma enfermidade mortal. E Jesus se demora mais alguns dias. Então, Lázaro é morto, sepultado 4 dias, o corpo já cheira mal, e Jesus chega. E elas dizem: ah, Senhor, se tu tivesses presente, nada disso teria acontecido. Mas a palavra de Cristo lá atrás, para os seus discípulos foi: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o meu nome seja o quê? Glorificado. Se o Senhor estivesse lá, o nome dele talvez não fosse glorificado. Mas a ausência do Senhor, um caso extremo, cada vez ficando impossível aos olhos dos homens, é que daria a glória devida no momento em que Deus estava precisando. Você entende até aí? Diga amém. E isso faz com que qualquer um de nós, nos nossos momentos de luta, de angústia, de tribulação, passemos por dúvidas. Eu me lembro do apóstolo Pedro, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 33, quando ele se apresenta para o Senhor Jesus, no momento antes de Cristo ser aprisionado, e depois açoitado, e depois humilhado, cuspido, em que ele diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, preso ou à morte. Nós estamos falando de um homem impulsivo, nós estamos falando de um homem que caminhou sobre o mar. Nós estamos falando de um homem que cortou a orelha de Malcom. Nós estamos falando de um homem que viu Jesus curar a sua própria sogra dentro da sua casa. Nós estamos falando de um homem que aponta para o Senhor e diz que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Esse homem, então que acontecesse a prisão de Cristo, ele é o primeiro a fugir. Quando ele diz o seguinte: tu é um deles? Não, não sou. Mas tu fala como um deles? Não falo. Mas tu se parece com um deles? Não me pareço. E o galo então, Gostaram do meu galo em português? Está rouco já, né? Por que esse homem nega Cristo? Por que esse homem se recusa a dizer que é um deles? Sabe por quê, queridos? Primeiro pensamento que vem na minha cabeça a respeito da atitude de Pedro, depois de afirmar que cria, que sabia, que estava seguindo a um Deus vivo e verdadeiro, porque Cristo havia dito: eu e o Pai somos um, João 10:30.
porque ele olha para Cristo, unigênito do Pai, sendo preso, açoitado, humilhado, e pensa: se o Criador dos céus e da terra, se o Deus Todo-Poderoso, se aquele que pode todas as coisas não fez nada para livrar o seu filho, vai fazer por mim, que sou miserável, que sou cego, que sou pobre, que sou nu, que sou pecador? É essa dúvida no coração de Pedro a respeito da ação de Deus que traz a dúvida ao coração de cada um quando vê coisas grandiosas e aparentemente Deus não agir. O próprio Senhor Jesus na cruz do Calvário, em uma das suas 7 palavras, ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Sabe por que Cristo diz essa palavra? Não é porque é o Deus 100% Deus, Espírito que está ali dizendo, é o homem 100% carne, a fim de que na substituição dele, nós pudéssemos nele estarmos sendo representados. Então, Cristo está dizendo palavras que representariam a nós, nos sentiríamos abandonados, nos sentiríamos esquecidos diante de um quadro terrível, de uma grande tragédia. Já estou caminhando para o final, amados. Preste muito bem atenção nisso agora. A abscondidade, segundo Martinho Lutero, é a oportunidade que nós temos de correr do Deus oculto em direção ao Deus revelado, em direção ao Deus encarnado. O problema é que muitas pessoas acham que Deus está oculto, mas elas continuam simplesmente do lado desse Deus oculto. Enquanto que aquelas pessoas que entendem que precisam do Deus encarnado, que precisam do Deus revelado, descobrem que, na verdade, Deus nunca esteve oculto, Ele esteve subtraído, mas Ele esperava uma postura e uma atitude de cada um de nós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de toda a vossa mente, de toda vossa força. Quando buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força, Deus se revela, Deus se faz presente, Ele anuncia coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Deus quer ser invocado, Deus quer ser chamado, convidado a estar conosco para mudar a nossa história. E às vezes é isso que faz a separação, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, é a nossa falta de acreditar que Ele está presente. Invocai-me enquanto estou perto. Fala, Deus está mais perto do que você imagina. Fala, Deus está mais perto do que você imagina. Ele só está esperando você começar a clamar por Ele. Eu me lembro daquele cego à beirada da estrada para a cidade de Jerusalém, na qual ele escuta que Jesus está caminhando com seus discípulos para entrar à cidade, e ele então, ao descobrir isso, ele começa: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Alguém chega para ele e tenta desanimar, porque para desanimar parece um monte. Cala a boca, não incomodes o mestre. O que ele fez? Ele obedeceu e se calou, não foi? Não, ele aumentou a sua voz, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca, não incomode o mestre. Não, eu não vou calar, eu vou aumentar, porque esse Deus abscondido vai ter que aparecer em nome de Jesus na minha frente e fazer um milagre na minha vida, mudar a minha história, porque eu não me calarei enquanto Ele não agir, enquanto Ele não fizer, enquanto Ele não operar. Eu serei a viúva que bate na porta do juiz até Ele me atender. E Jesus então diz: traz esse homem. E sabe o que esse homem faz? Esse homem arranca a sua capa. Sabe o que significava a capa? Autorização do Império Romano para mendigar. Sabe por que ele joga a capa fora?
porque ele sabe que agora ele vai estar diante de um Deus real, e quem está diante de um Deus real, não depende do governo, não depende de esmola, não depende de nada humano. Quem está diante do Deus real, depende do Deus real, do Deus que aparece, do Deus que age, do Deus que faz, do Deus que pode todas as coisas, e é esse Deus que está aqui nessa noite. Vamos ficar de pé e adorar a esse Deus.